Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazer um pouquinho mais sobre o fundo JSAF, né? Fundo ali gerido pela Asset da Safra, entender um pouquinho mais as nuances, entender um pouquinho mais como é que está essa taxa média do fundo, e entender também como que esse FOF faz a alocação, beleza? Antes de mais nada, ia pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais sobre a característica principal aqui do JSAF. Então, o objetivo do fundo, gestão ativa, podendo alocar seus recursos em títulos e valores imobiliários, cotas de outros FIIs, CRIs, ações de empresas do setor imobiliário, dentre outras. Então, o fundo ele vai ter uma característica de gestão ativa. Além disso, ele vai fazer investimento, né, em FOFs, né? Funds of Funds, que vai ser basicamente alocação em outros fundos. Pode ter alocação em CRI também diretamente e fazer alocação no setor em ações de empresas do setor imobiliário. Pode ser ali na Direcional, na Cirela, na Cury, na MRV, entre outras, tá bom? Então, tem essa liberdade de fazer essas alocações. Entendendo um pouquinho mais aqui da característica da carteira, como está atualmente, tá, pessoal? A gente vai ver aqui que hoje 52% está em cotas de outros FIIs, vou dar um zoom para vocês, 52% em cotas de outros FIIs, enquanto que 46% está em caixa, tá bom? Deixa eu até tirar um pouquinho aqui para que vocês consigam ler aqui também. Então, 46% está em caixa, 52% em cotas de outros FIIs e 2% em ações de empresas listadas. Olhando para isso, né, qual que é a estratégia, basicamente, né? Então, 67% está alocado como renda, 20% por ganho de capital, seja ele por fundo imobiliário ou por ações, e 14% por ganho de capital mais renda, né? Então, dentro disso tudo, basicamente o fundo está focado muito mais ali nessa parte de 34% focando em ganho de capital, para poder ter crescimento ali de fato. Hoje, como estão esses ativos, né? Então, a gente vai ver aqui, alocação nos FIIs, 7,15% está no Canip, 5,8% RCRB, 4,6% CVBI, 4,5% JSRE e assim por diante. E as ações nos quais eles têm, vai ter a Cine, 1,3%, e o Iguatemi, com 1,16%. Tá bom? Um ponto importante para frisar, como eu mencionei, então hoje só 52% está alocado, 46% tem caixa. Tá? Ou esperando oportunidade, ou olhando para algum outro ponto, mas basicamente isso deixa dinheiro na mesa, porque dinheiro em caixa rentabiliza muito menos do que qualquer outro ativo. Ativo que o fundo poderia ter o propósito. Então, a alocação total tem 33 ativos, 6% no setor logístico, 4% no setor de shopping center, 28% em fundos de papel, 14% em lajes corporativas e 2% em fundos de fundo. Então, basicamente, é dessa forma que o fundo está alocando, tá? Entender se faz sentido para você de fato e é muito importante. Então, hoje, quando a gente vai olhar para a composição, né, pessoal, de como que tá esse resultado, a gente vê o efeito aqui, né? Que antes, ó, receitas de rendimento é esse azul. Ele estava rendendo 90 centavos, 90, 89. E esse caixa maior faz com que o rendimento venha para 55 centavos. E tem uma queda dessa forma do dividendo. Mas, Jefferson, o dividendo está mantendo igual, está no mesmo patamar. Ok, tudo bem. Só que se está mantendo no mesmo patamar, pode estar queimando caixa. Então, isso é um pouco perigoso, porque ele está queimando a própria receita ali, né, o próprio recurso. Você pode fazer otimização para fazer o pagamento de proventos. Então, tenha bastante cuidado com isso. A gente não vai ter essa informação com 100% de clareza, tá? Então, olhando aqui agora para a parte de receitas, despesas e também do lucro do fundo, a gente vai ver aqui que hoje a receita do FII, né, do fundo imobiliário, em 1.228.000, muito próximo aqui em relação ao segundo semestre como um todo, acumulado do ano, então está bem linear. Quando a gente vai aqui para receita de outros ativos financeiros, que é o caixa bem gordo, né, o caixa está bem robusto ali, e o total de ganho de capital. Quando a gente vai para a receita total de dezembro, 2.600.000, acumulado do ano. Então, dezembro foi um dos meses mais preponderantes ali dentro da carteira,
Muito disso porque ações subiram também, outros fundos subiram, então isso impulsionou basicamente o fundo como um todo. E quando a gente olha no anualizado aqui, a gente vê que está menor no anualizado do que foi no mês de dezembro. Total de despesas, a gente vê que está bem linear, 2.380.000 ao longo do ano, 217 mil reais gasto no mês de dezembro. E quando a gente vai para o resultado dessa forma, né, 18.600.000 ao longo do ano, 2 milhões de rendimento distribuído aqui no último mês. Então, bem próximo ali, está um pouco abaixo, né, que era para estar na média de 24 milhões, mas ele está distribuindo menos dividendo, justamente por causa de uma questão de ter muito caixa. Então, é natural que o fundo consiga distribuir dividendo, mas ao mesmo tempo ele vai ter alguns meses que vai ser penalizado. Olhando aqui agora para a parte de valor patrimonial, né, e também dos dividendos. Então, hoje o fundo ele não tem desconto, está um pouquinho acima do preço, em 1,01. Hoje, a liquidez média diária é na casa aqui de 1 milhão. E participação no IFIX de 0,28. Além disso, o dividendo, você pode ver que ele estava numa crescente, né? Só que essa crescente gera um pouco de preocupação por estar com muito dinheiro em caixa. É muito importante que o fundo otimize esse recurso, pessoal. Vocês viram que eu estou frisando bastante, porque basicamente o dinheiro em caixa ele vai render seus 80%, 90% do CDI. Enquanto que na própria alocação, seja com fundo imobiliário, ou seja por um outro aspecto e característica, vai render 1%, 1,1% acima do CDI e conseguindo distribuir esse recurso de maneira mais intensa, sem depreciar tanto o patrimônio para conseguir manter o mesmo patamar de dividendos, tá? Isso é bem importante. Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Olhando aqui agora para o histórico de rentabilidade do fundo, na informação que eu tirei do Mais Retorno, pode ver que o fundo aqui, ele existe desde 2021 e basicamente de lá até o momento, a gente vê aqui as seguintes entregas. O IPCA rendeu 12%, IMAB 24%, o CDI 29% e FIX 30% e JSAF 34,21%. Pode ver que o fundo ele deu uma corrigida bem forte aqui ao longo do ano de 2023, como estou mostrando aqui, e depois uma alta bem preponderante. O fundo hoje ele não tem aquele desconto, tem essa questão de caixa, então é avaliar bem se faz sentido para o seu portfólio e entender de fato se dentro dessas características você prefere tomar esse risco ou mesmo ficar de fora, tá bom? Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos na sua tela. Muito obrigado, valeu!